Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou fazer um teste com doce de abóbora, porque aqui em casa meu marido ama doce de abóbora e ele pode comer, né? Porque não engorda, eu não posso. Mas enfim, a abóbora madura congelada. Eu já fiz doce de abóbora com coco aqui, fica uma delícia. Mas dessa vez, como a gente estava com muita abóbora, eu congelei em pedaços, tá vendo? E eu quero testar para ver se dá certo de fazer o doce com ela congelada. Eu já sei que ela congelada assim em pedaços dá super certo para você comê-la cozida, desde que você pegue ela direto do freezer e jogue na água fervendo, tá? Agora vou testar o doce. Coloquei um pouquinho só na panela para eu não perder a abóbora toda, caso a textura não fique como tem que ficar, né, pro doce. Então eu vou ligar aqui e vou ver como é que fica e tomara que dê certo. Senão eu vou testar de outras formas. Aqui tá também o açúcar e o coco eu só vou acrescentar se der certo. Agora o açúcar faz parte também da textura do doce. Para não ficar a panela seca até que ela solte a água, porque a abóbora solta muita água, o que eu fiz? Eu coloquei um dedinho de água, não dá nem para perceber quase, só para ela deslizar aqui e ela começar a descongelar, tá? Porque antes não estava ficando, ela não estava surtindo efeito não, acho que ia demorar mais. E eu vou colocar também o açúcar, ó, 2 colheres de sopa, porque eu tô vendo que parece que vai dar certo, gente. Então já acrescentei o açúcar porque ele entra mesmo logo no início da receita. E eu pinguei mais um pouquinho de nada de água antes do açúcar para acelerar, né, o cozimento dela. Quando eu fiz o doce com ela crua, eu não precisei acrescentar água. Logo de primeiro eu acrescentei a abóbora com o açúcar e ela já foi soltando água. Tá vendo como o açúcar também ajuda? Ó, ele vai caramelizando. Isso vai ajudando também no cozimento da abóbora. Depois eu vou deixar na descrição a quantidade para o doce normal, para fazer uma quantidade maior e aí as proporções, tá bom? Então eu vou continuar aqui. Aqui, gente, ó, depois as 2 colheres de sopa de açúcar, eu usei o demerara, tá? Mas você pode usar o açúcar que você quiser. Eu pinguei mais um pouquinho de água e aí o ideal é para a quantidade de abóbora que você usar, você ir pingando aos pouquinhos. Foi totalmente diferente quando eu fiz com ela crua, como eu comentei anteriormente. Agora, tá vendo como ela tá começando a desmanchar, ó? Aqui eu peguei uma faca, ó. Tá entrando já facilmente a faca, ela já tá macia. E não soltou muita água. Eu tive até que pingar um pouquinho. Então, para mim, está sendo uma experiência nova. Eu busquei para ver se já tinha algum vídeo para me ajudar a fazer. Eu não encontrei, tá? Pode ser que vocês encontrem, mas eu não encontrei um vídeo falando sobre doce de abóbora fazendo com ela congelada. Comecei com o fogo alto só para dar uma esquentada na panela, mas logo eu fui pro fogo médio. O meu fogão ele é de indução. No início eu tava com 7. Pinguei 3 vezes um pouquinho de água, não sei se vou precisar novamente, mas agora eu tô no mais baixo, tá vendo? No número 4. Outra coisa que acelera também aqui o processo, né, do cozimento, ela está em pedaços menores. A minha estava em pedaços grandes, né, porque na hora de congelar era muita abóbora para cortar, então cortamos, meu esposo até me ajudou, cortou em pedaços maiores. Mas aqui quando ela foi amolecendo, na panela mesmo, eu peguei uma faquinha e fui reduzindo. Claro que se fosse muita quantidade ia complicar um pouquinho mais, né? Mas como não dá pra cortar ela congelada, então foi aqui na panela mesmo quando ela foi amolecendo, tá bom? Isso ajuda muito a acelerar aqui o processo do cozimento da abóbora. Ó, gente, eu gostei da textura, pinguei a água algumas vezes para ele ficar molhadinho, não ficar seco. Tá vendo? Ó, tá bem macio já, então a abóbora já está cozida. E eu vou acrescentar um pouco de coco para essa quantidade aqui, tá? E aí, você também, o açúcar, a questão do açúcar, ele faz parte da textura do doce, mas você acrescenta o quanto for do teu gosto. Eu sempre indico e tento fazer na minha casa com o mínimo de açúcar possível, porque a gente sabe que não é bom para a saúde. Também não estimular, né, o gosto dos nossos filhos para muita coisa doce, é difícil. Mas se a gente puder fazer, na maioria das vezes, as coisas com menos açúcar, eles acabam podendo experimentar e provar nos momentos, né, de exceção.
Aqui, ó, tá vendo? Tô misturando aqui o coco, aqui segurando com uma mão a câmera, aqui o celular, eu não consigo misturar direito. Peraí. Ficou pronto, já botei aqui nessa tigela, tá vendo, ó? Dá pra ver aqui? Ele tá molhadinho, mas se você gosta dele mais molhadinho, aí você vai adicionando um pouco de água, ou se você fizer com a abóbora crua, ela vai soltar bastante água. E, gente, é assim, eu já vi pessoas, já vi receitas, né, de doce de abóbora e ninguém deu essa dica, mas quando eu faço, eu escorro a água excedente. Aquilo que eu acho que tá muito, eu pego a tampa da panela, boto na boca e faço aqui, escorro na pia, tá? Agora isso vai de gosto mesmo. Na minha opinião, o açúcar, ele nesse doce de abóbora, e é o que eu sempre uso, é coco sem açúcar. Ele não... O coco úmido e adoçado é esse que eu acrescentei aqui, porque foi meu esposo que comprou. Mas eu só compro o coco sem açúcar, não adoçado, tá bom? Porque já é um doce que já tem o doce da abóbora, você ainda acrescenta o açúcar, eu acho que fica muito doce, tá? Aí vai do paladar de cada um. E lembrando sempre, quanto menos açúcar, melhor. Muito obrigada aí pela tua atenção. Se você gostou desse vídeo, curta. Vou deixar na descrição a quantidade de cada, né, ingrediente para fazer o doce numa quantidade maior, mas não deixa de dar seu like aí no vídeo e comentar se você já tem essa experiência, se você já fez, se você gosta de doce de abóbora, ou quem é que aí na tua casa pode comer doce de abóbora e pode comer doce que não engorda, porque aqui em casa esse é meu marido e meus filhos. Fica com Deus.